teve um que saiu do São Francisco dizendo, não, porque lá no São Francisco não tem doutrina. Ô, irmão, lá não tem ninguém, lá não tem, lá as pessoas não estão seguindo mais os bons costumes da Assembleia de Deus. Ô, meu irmão, ai, Jesus, deixa de ser falso. Tu quer fugir dos teus problemas? Foge. Não, além de fugir, ainda coloca a culpa nos outros. É os dois, de uma vez só, né? É o pacote, 2 em 1. Fugindo. A vida toda é fugir. Aí o problema não resolve. A vida não muda. A situação não resolve. Por quê? Porque só vive fugindo. Só vive correndo. Quando não dá certo aqui, vai para ali. Quando não dá certo aqui, vai para lá. Se alguém me ligou e falou, pastor, eu não estou aí mais não, viu? Eu já estou lá na cidade tal. Falei, amém, irmão, Deus te abençoe aí. Né? Resolveu o problema daqui? Não. O fujão nunca resolve o problema. O fujão, ele dá um jeito, encontra alguém, encontra pessoas que não sabem de nada para defender a sua história, usar argumento para defender a sua mentira e vai embora. Mas vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo, até a hora que Deus te pega na curva. Assim, agora eu quero ver tu fugir. Jonas, Deus disse a Jonas, Jonas, vai para Nínive e tu vai pregar. E o problema de Jonas nem era tanto o medo de ir para Nínive, né? Como a gente conversando esses dias. Sabe qual era o problema de Jonas? O problema de Jonas era que Nínive se convertesse e Deus tivesse misericórdia. Gente, tem lógica um trem desse? Jonas, na verdade, queria que o juízo de Deus recaísse sobre Nínive. Agora imagine se Deus resolve tratar Jonas do jeito que ele queria tratar Nínive. Aí ele, descabriado, né? Assim, eu vou dar um jeito de fugir desse negócio. Porque tem coisa, irmãos, que é uma maravilha. Deus aparecer para você e dizer assim, vai para os Estados Unidos ser missionário. Você diz assim, é agora, Jeová. Eu estava esperando esse mistério. É de Deus. Ainda que, né, tem suas dificuldades, sei lá, mas eu vou colocar... Aí Deus diz assim, vai para o Timor-Leste fazer a obra missionária. Para onde? Iraque. Vai para o Iraque. Bomba passando de tudo quanto é lado, né? Bala voando para tudo quanto é lado. Pega a sua, como é que o povo diz? 66 calibre, né? Pega o seu 66 calibre e vai. Aí você imagina assim, é mais fácil fugir do que obedecer. E Jonas pensa exatamente isso. Desce, entra no barco, não fala nada para ninguém, paga a sua passagem, diz assim, agora eu vou me esconder ainda mais. Se esconde dentro do barco e vai ele navegando. O problema é que uma hora todo fujão, ele vai encarar a responsabilidade do problema. E aí quando quando Jonas se depara com o Deus que não dá para fugir, ele tem que revelar qual é o problema da tempestade. E ele diz assim, olha, na verdade eu estou fugindo de Deus. Então vocês me lançam no mar, que o problema de... Irmão, fujão é um problema. Porque além de ele estragar a vida dele, ele ainda estraga dos outros ainda. E se Jonas decide ficar calado lá dentro do quartinho do barco, Deus não ia esmagar aquele barco com todo mundo dentro? Não ia fazer isso? Joabe não ia destruir uma cidade por causa do homem que entrou dentro da cidade e se escondeu lá? O problema de fujão é que além de atrapalhar a sua vida, ainda atrapalha a vida dos outros ainda. Além de trazer problema para si, ou além de trazer castigo para si, ainda traz castigo para os outros que estão ao seu redor, que não tem nada a ver com o problema dele.
Foi aquilo que eu falei, ele usa o argumento, ninguém conhece a história, ninguém sabe. Trabalhar em igreja, irmãos, é um negócio, coisa, tem que ter Deus, irmão, porque cada um tem a sua história. Eu não conheço o pastor José Dilson. José Dilson vem da terra de ninguém. E o José Dilson chega aqui, da terra de ninguém, para o São Francisco, sobe no gabinete e diz assim: pastor, estou vindo de uma luta tremenda. O diabo se levantou com fúria. Você se espantaria com o que a gente ouve, né? O diabo se levantou com fúria e eu tive que sair da terra de ninguém. Porque se eu não saísse de lá, pastor, eu não sei o que seria de mim. Só falta falar em línguas estranhas. E eu vim para cá, pastor, mas eu vim decidido a mudar de vida, pastor, eu quero ser um homem diferente. Aí você ouvindo, você quase chora. Assim, meu Deus, ganhei um membro agora cheio de Deus. Tem misericórdia. Uma semana depois ele já brigou pelo menos com a igreja toda. 2 semanas depois ele já brigou com o bairro todo. 3 semanas depois o traficante já está procurando ele para matar. Não, e o detalhe, o traficante vai procurar você. Se você conhece. É da sua igreja. Ai, Jesus. Está na hora de você parar de fugir e começar a enfrentar o seu problema. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: fujão, indo para Tarsis, escondido dentro desse barco, navio, cúpula, seja o que for, Deus está te vendo. Para de fugir. Chama Deus. Resolve o teu problema e seja abençoado em nome de Jesus. Para de fugir dos teus problemas e começa a entender: eu tenho um Deus que é misericordioso. E se eu chamar por Ele, ainda que eu sou problemático, eu sou, ainda que eu tenho dificuldades, eu estou falando de mim, ainda que eu tenha os meus dias ruins, mas você e eu temos um Deus no céu que é Pai de misericórdia, e toda vez que um fujão se depara com Ele e diz: eu pequei contra ti, contra os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho, Ele diz assim: vinde para cá, devolve o anel, devolve sandália, veste uma roupa, porque eu te aceito de novo dentro dessa casa como filho. Você não precisa fugir. Terceiro problema, ou terceiro tipo de gente. Eu vou falar desse aqui para a gente encerrar. Livro de 1 Reis, ou primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 9 ao versículo 11. 1 Reis, ou primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 9. Você achou? Vamos ler? Diz assim, eu amo esse texto, irmãos. Não é que eu amo, essa história me ensina muito. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9. Olha só. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes o aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto, os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. A história de Salomão é linda. Terceiro tipo de gente na crise, aquele que quebra princípio. Eu estava conversando com o Mateus no domingo, que eu não estou entendendo os crentes. Nessa pandemia, os crentes agora
nessa crise, os crentes agora acham que porque está em crise não precisa mais seguir princípios não, irmãos. Está avacalhado o negócio, irmãos. Do que você está falando, Samuel? Irmãos, Deus é um Deus de princípios. Viver uma vida de princípios, você não é obrigado. Você não é obrigado a servir a Deus. Não é. Deus não te obriga a servir a Ele. Agora, se você decidiu servi-lo, é melhor que siga obedecendo princípios. Porque Deus vai aparecer a Salomão e vai dizer a Salomão o seguinte: olha, Salomão, eu vou te abençoar. Vou te abençoar, vou abençoar a tua casa, vou abençoar teu reino. Eu vou cuidar de tudo para você. Agora, eu vou fazer uma aliança contigo. Pode deixar que eu vou cuidar de tudo. Salomão começa o reinado e com o passar do tempo, ele começa a fazer exatamente o contrário da aliança que ele tinha feito com Deus. Salomão vai começar a casar com mulheres. A gente sempre diz que no tempo de Salomão houve paz. O reinado viveu um reino de paz, não é isso? Verdade. Por quê? Porque toda vez que algum algoz ou algum rei, imperador, tentava ou pensava em lutar contra Salomão, o que Salomão fazia? Casava com a mulher ou com a filha, fazia uma aliança, e aí a guerra se estabelecia, e assim houve paz. Porém, a Bíblia diz que depois de um tempo, Salomão começa a seguir os deuses das muitas mulheres, e olha que eram muitas, das muitas mulheres que ele havia casado. É tão verdade isso que a Bíblia vai dizer em algum ponto que Salomão chega a até sacrificar aos deuses que aceitavam sacrifício de crianças. E isso vai trazer uma ira da parte de Deus para contra Salomão, porque Deus havia dado um princípio para Salomão. E princípio de Deus, irmãos, princípio de Deus não é para você julgar se é bom, não é para você pensar se é bom, não. Princípio de Deus é para você seguir, obedecer. Princípio de Deus não se questiona, não se discute, se obedece, se segue. Aí a gente está vivendo uma geração, uma época em que esta geração é a geração que passou a anunciar o Deus do amor, né? Deus é um Pai amoroso, glória a Deus. E eu amo isso, irmãos, eu prego isso direto. Deus é um Pai de misericórdia, acabei de falar isso. Só que sabe qual é o problema? O problema dessa geração que está anunciando Deus é o Deus de amor, com tanta veemência, é que eles na verdade estão se escondendo dentro desse Deus é um Deus de amor, para se distanciar de princípios e achar que Deus não vai trazer justiça. Você não conhece o Deus de amor, então. Você não conhece o Deus de amor, então. Porque falar sobre o Deus de amor é bom. Deus amou o mundo de tal maneira e tal, né? Deus ama os seus filhos, Deus cuida dos seus filhos. Mas não se esqueça, a primeira vez que você quebrar princípios de Deus, Ele vai pegar você. Ele vai castigar você. Ele vai dar um jeito de te mostrar que os seus princípios não é uma ideia de homem, é um princípio divino. E princípio divino se obedece. Não pense que o Deus de amor não vai castigar você, não vai me castigar, ou me levar, no final do tempo dizer assim: afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Não, porque Ele é o Deus de amor. Ou você obedece princípio, ou a justiça de Deus vai te pegar em algum ponto. E aí quando a gente chega na crise da gente, quando a gente chega nos momentos de lutos da gente, quando a gente chega nos tempos difíceis da gente, a gente acha que a gente pode fazer qualquer coisa. A gente abre o leque, não. Já que eu estou vivendo
Um tempo de luto, eu posso falar qualquer coisa e Deus não vai fazer nada. Já que eu estou vivendo um tempo de escassez, um tempo de ruína, eu vou desobedecer o princípio e Deus não vai fazer nada. Se engana você. Irmãos, Deus não tem dó. Deus não tem dó de quem quebra princípios. Quem é você na crise? Só mais um para eu terminar, que esse aqui eu preciso falar. Que 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. Eu termino agora, irmãos. Termina agora. 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. Diz assim, ó. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens, Ofni e Finéias, perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E aí no capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz assim: foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Quem é você na crise? O que desobedece mandamento. E eu termino aqui. Já que Israel está em crise, vamos desobedecer mandamento. Já que Israel está vivendo crise espiritual, crise financeira, crise de tudo, vamos desobedecer mandamento? Vamos levar a euforia, né? Vamos bagunçar o negócio todo, não é assim? Já que o Brasil está em pandemia, a igreja está fechada, os governantes estão lutando contra a gente, vamos bagunçar, vamos fazer o que a gente quiser, vamos beber, vamos fumar, vamos adulterar, vamos prostituir, e depois a gente volta para... Isso eu estou falando de líderes. E depois está tudo bem. Quem desobedece mandamento morre. Pega essa. Levítico capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. E não importa quem você seja, tá? Não importa quem você seja. Desobedeça mandamento e a forca está te esperando. Ei, Samuel, hoje você está doido, né? Não, irmãos, é só a Bíblia mesmo, tá? Deus havia dado uma ordem. Os sacerdotes... Olha, na verdade, Deus deu uma ordem para o povo. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo, né? Levítico 20, 26. É isso mesmo, né? Ou 26 e 20? 26 e 20 ou 20 e 26, é uma coisa assim. Mas Deus também deu uma ordem para os sacerdotes, que em parte são a liderança do povo. E para os sacerdotes, Deus deu uma regra clássica, básica, mandamento: seja santo. Não se apresente, eu tô, melhorando aqui para ficar mais... Para a gente entender melhor. Não se apresente diante de mim impuro. Capítulo 10, versículo 1 e 2 de Levítico. Vai lá, filho de Arão. Os filhos de Arão, achando que é os bambambam, porque é filho de Arão, que é irmão de Moisés, vai lá e apresenta fogo estranho no altar. Deus nem deixou ele sair de lá. Quem desobedece mandamento, morre. Aí vem Ofni e Finéias. Sou filho de Eli. Eli já está velho, já está cego, não consegue fazer mais nada. A Bíblia diz que eles transformam o lugar de adoração. Gente, tem uns líderes que é muito louco, irmãos. Porque eu não tenho coragem de fazer isso, irmãos. No dia que eu tiver, Deus me defenda, o sangue de Jesus me cubra. Porque no dia que eu tentar transformar essa casa numa casa de prostituição, eu já estou morto há muito tempo. Eu enlouqueci. Pode me internar no Galba Veloso, pode. Porque, irmãos, entenda, Ofni e Finéias vai transformar a casa de adoração, o lugar do Senhor, em um lugar de prostituição. E havia um mandamento claro. E eu estou falando de um mandamento pessoal: sede santo para os sacerdotes. E nem estou falando da casa. E a Bíblia diz que Deus já havia dito: vou matar esses 2 filhos de Belial. Olha só o que a Bíblia diz: nem filho de Deus eram mais, mas ainda eram sacerdotes.
líderes pastoreando igreja, mas que já são filhos de Satanás. E Deus está dizendo, eu vou matar. Porque uma miséria dessa não pode estar viva. Porque começa a atrapalhar o povo que quer buscar a Deus. Você está vendo a seriedade? Irmãos, eu levo com muita seriedade. Eu trato com muita seriedade, com muito temor a casa de Deus, porque eu sei que há um mandamento de Deus para a vida da gente. Santidade ainda convém à vida da gente, irmãos. Pelo amor de Deus, a gente nem precisa ensinar isso, mas a gente tem que falar de vez em quando. Mas eu não estou entendendo esses crentes na pandemia, na crise, porque está achando que agora a vida de santidade, o mandamento da santidade, o mandamento de uma vida pura, lavada, remida no sangue, não precisa mais. Os crentes foi tudo para as redes sociais. Maravilha, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Mas o que tem de crente... Irmãos, eu estou desconhecendo esses status de crente. Irmão, quer dizer, você é crente, aí você não pode falar palavrão não, né? O crente pode falar palavrão, irmão? Não pode não. Mas a gente pode falar palavrão pelos status, não pode? Não, então eu tenho um negócio errado. Não, tem um negócio errado, irmão. Não, eu estou na rede social, irmãos, e eu estou vendo um monte de pastor ensinando, não, irmão, porque a Bíblia não diz que não pode beber, e os crentes caindo na bebedeira, amém, vá beber seu vinho, vá beber sua cachaça, vá. Você quer fumar maconha? Pode procurar no Instagram que vai ter um pastor dizendo assim, ó, a Bíblia não condena fumar maconha. Pode. Vai lá, pode. Não, a gente pode, pastor, pode ouvir música do mundo? Pode, liberou geral, irmão, tá liberado, tá? Faz o que você quiser. Como é que a Bíblia diz que parece que de uma fonte não pode jorrar água doce e água... Tem esse versículo na Bíblia, gente? Tem, não tem? Tem. Aí agora os crentes começaram a fazer dancinha no Instagram. E ainda acha ruim quando a gente fala ainda. Eu sou ignorante, eu sou o pastor. Né? Não, pastor, essas coisas... Irmão, mandamento, irmãos. Santidade, irmãos. Vida separada. Eu estou vendo uns status de líder. De vez em quando eu dou uma olhada nos status. Dou, porque... E de vez em quando eu digo, gente, peraí, deixa eu confirmar, deve ter trocado o número, deixa eu ver aqui, deve ser... Ô irmão, como é que fala? Bloquear não, prova. Fizeram outro número seu, né? Clonaram o seu número, irmão, porque, né? Mas a foto é sua, parece. Não, pastor, é eu mesmo, por quê? Entendi. Era melhor que você tivesse me dito que tinha clonado, né, varão? O Instagram está cheio de crente. Eu mostrei para a Kézia ontem. Porque eu também estou no Instagram, irmãos. Eu também posto reels no Instagram. Faço. Eu posto IGTV no Instagram, né? Eu faço engajamento, né? Que é para ganhar mais seguidor. Eu posto os stories. Mas esses dias eu mudei o negócio da minha conta lá e o Instagram enlouqueceu e eu não estava achando mais hino não para postar. Aí o que você fez? Postou música, né? Não, parei de postar, ué. Imagina você olhando o meu story, o meu status no WhatsApp, está lá, filho, vai tomar no... porque... Aí você diz assim, gente, o pastor Samuel... Agora já pode, porque o pastor Samuel postou, agora pode. Santidade convém à nossa casa. E agora com as redes sociais, aí a gente muda. Santidade convém à tua rede social. Santidade convém ao teu andar, ao que você faz, à sua palavra. Pastor, mas não fui eu que falei. Agora, seja eu um não crente, pega o teu status e diz assim, eu vou ouvir um louvor agora que vai me edificar, uma palavra, e está lá.
um vídeo com... Irmão, aceita Jesus. Quebra de desobedecer mandamento atrai a morte. Deus matou Abirão e Datã. Abirão e Datã, isso mesmo, né? Coré e Datã. Deus matou os filhos de Arão. E aí tem uns líderes aí achando que é bom demais, achando que Deus não vai matar ele não. E outra coisa, eu nem posso dizer que Deus mata mais. Deus está tão bonzinho que você pode fazer o que você quiser. Que Deus, meu irmão, obedeça o mandamento. Meu irmão, siga a ordenança do Cristo. Obedeça a palavra, ande em direção à palavra, coma, se alimente, se sustente pela palavra, porque nesses últimos dias estão surgindo um monte de falsos mestres, com um monte de baboseira, longe da palavra para te enganar, para levar você para lá por causa da sua oferta, do seu dízimo, do seu dinheiro, mas os céus ainda é para quem obedece o mandamento, para quem vive a palavra. Siga ela, obedeça a ela. Senão não tem nada escrito na Bíblia. Siga o que Deus está lhe dizendo para fazer. Só para a gente, abra aí. Quer ver? Eu não vou achar aqui, ó. Perdi, não anotei. Deuteronômio 32. E eu encerro, porque na hora que a gente está assim, o tempo acabou. É 32 ou é 30? É 29? É 28 e 63. Eu leio e eu termino assim, ó. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passas a possuir. Não obedece mandamento não, para tu ver. Não obedece, não segue o mandamento de Deus não, para tu ver. Escolhe viver a tua vida do jeito que você quer viver. Acha alguém para defender essa loucura que você quer viver, essa loucura que você está dizendo que vai viver. Acha alguém, defenda esse princípio, mas uma hora você vai se deparar com o Deus dos mandamentos. E na hora que você se deparar com Ele, você vai prestar conta com Ele. Você está achando que quando eu vejo isso, eu mando mensagem assim? Não, irmão. Que aí você começa a dizer assim, agora o pastor deu para pesquisar a vida da gente na rede social. Não, de jeito nenhum. Você e Deus. Quem é você na crise? O que você tem sido nessa crise? Se coloque de pé para a gente encerrar. O que você tem sido nessa crise? E querendo Deus, quarta-feira que vem, a gente correndo. Quem é você nessa crise?